A cidade abriga 3 mananciais, o que nos garante regatos de água pura e cristalina. Com boa localização, está situada a 8 quilômetros da vila de Santo Amaro e a 23 quilômetros da cidade de São Paulo. Mesmo avistando a cidade no horizonte, nos mantemos tranquilos, pois a calma e a serenidade do local nos enchem o coração de paz. Hoje somos poucos nestas terras, mas sonho com um batalhão de jovens passando por estas colinas em busca de preparo para a vida. Apesar de estarmos longe de casa, sentimos que já temos um lar. Um lugar escolhido por Deus, para onde fomos chamados e no qual temos a certeza do nosso dever, que é falar que Cristo vai voltar. O NASP Campus São Paulo, ele é certamente o internato mais antigo do Brasil em funcionamento. Embora tenham existido 2 outras tentativas de se abrir e manter o internato, este, quando abriu, foi aquele que permaneceu. Então nós somos a escola de internato adventista mais antiga do Brasil. A educação sempre foi uma preocupação dos adventistas. As primeiras escolas, fundadas nos Estados Unidos, começaram a instigar em outros países a necessidade de ter instituições legais de ensino que trabalhassem conteúdos e valores. E é assim que começa a nossa educação de hoje, relembrando uma instituição que completa 100 anos de muito esforço, de lutas e de comprometimento na missão de educar. No estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma, era por um motivo muito específico: preparar missionários para atuar no Brasil. A Igreja Adventista estava começando as suas atividades no Brasil. Até então, praticamente só pessoas descendentes de alemães é que atuavam. E agora sentia-se a necessidade de se preparar jovens brasileiros para se trabalhar com brasileiros. Então esse era o grande sonho, era o grande propósito para se abrir uma escola de preparação de missionários. E no estado de São Paulo, pela localização, por ser mais central em relação ao Brasil. Em 1915, o irmão do meu bisavô, Libório Klein, trouxe os então compradores da fazenda, que hoje é o NASP, para que conhecessem as terras de Pantaleão, um amigo dele, de charrete. Eles vieram de Santo Amaro até o Capão Redondo. Essa é a primeira participação, o primeiro envolvimento da minha família com a história do NASP. A história do estabelecimento do internato aqui nesse local é muito interessante. Nós havíamos, como igreja no Brasil, tido 2 tentativas. A última havia se encerrado em 1907, em Taquari, Rio Grande do Sul. E a mesma pessoa que estava à frente das operações lá em Taquari, agora era o pastor da igreja de Santo Amaro,
a mais antiga igreja adventista aqui do estado de São Paulo, e era também o presidente da missão adventista do estado de São Paulo. Esse cidadão, John Lipp, que era um homem visionário à frente do seu tempo, e pressionado pelo seu próprio ideal e pela necessidade de ter missionários brasileiros, eles começaram a procurar um espaço. E foi neste ano de 1915 que se encontrou esta propriedade dentro das prescrições que Ellen White faz a respeito das nossas escolas. Vasta área, distante da cidade, em condições de se criar elementos para que os jovens vivam, morem no lugar e ao mesmo tempo possam trabalhar também em ofícios e atividades manuais e materiais. E foi assim que eles encontraram essa propriedade e tomaram posse dela no dia 6 de maio de 1915. Se a gente considera o senhor Libório Klein, que era irmão do meu bisavô, como a primeira geração envolvida na história do NASP, hoje, com meus filhos estudando, com um dos meus filhos estudando aqui no NASP, nós completamos 5 gerações envolvidas. É legal, é bom saber a história, como começou. É um peso, é uma honra, digamos assim. A história relata que apenas 2 meses após a compra do terreno, a inauguração do colégio aconteceu. Era o dia 2 de agosto de 1915. Começaram pela educação básica, com o que seria o curso fundamental dos dias de hoje. E o curso de preparação de missionários, ele só viria a existir em 1921, formando assim a primeira turma em 1922. Em 1927, chega ao então Seminário Adventista para cursar o curso teológico Orestes Klein, meu avô materno, que conclui o curso em 1929, sendo assim participante da 8ª turma dos formandos de teológico no Brasil. No mural dessa história, começando pelos pioneiros e seguindo na vida acadêmica do UNASP, a família da Cleide soma uma história exata de 100 anos dentro do primeiro colégio adventista em regime de internato no país. Então hoje eu estudo no prédio que a maioria da minha família usou, que a maioria da minha família estudou, desde o meu avô, passando pelo meu pai, pela minha mãe, meu irmão. Então é muito bom, é muito legal. Em 1978, chego a essa escola, eu, Cleide, para cursar o ensino médio com meu irmão Flávio Klein de Borba, que hoje é médico. Meus pais se conheceram aqui, se casaram aqui e com a diferença que minha mãe já trabalhava aqui desde cedo e meu pai só começou a trabalhar aqui lá pelo ano de lá perto do ano 2000 ali, um pouco depois eu comecei a estudar aqui. Ele veio, minha mãe era sempre professora de música. Nessa época que ele veio para cá, ela virou diretora da CART, que é a Academia de Arte, e meu pai entrou como diretor do refeitório, que é o restaurante do colégio, e desde então eles vêm trabalhando aqui esse tempo todo. Em 1983 acontece um fato muito marcante e na história do então IAE. O governo propõe uma desapropriação de grande parte do terreno da então fazenda do IAE. Essa fazenda tinha 55 alqueires e passa, na proposta do governo, a ter apenas 13 alqueires, que é o que temos hoje no NASP como área. Essa área de 13 alqueires equivale a 300 mil metros quadrados. As propostas do NASP para os dias de hoje não são diferentes do que aquelas que motivaram os nossos fundadores e pioneiros. O que é diferente hoje é o tempo, as circunstâncias e a situação. Ao longo do tempo, a escola foi crescendo, vieram os cursos fundamentais, vieram o curso de ensino médio. Depois que o curso de teologia foi transferido para o campus Engenheiro Coelho, então a proposta também mudou no sentido de não somente preparar pessoas que servissem a Igreja Adventista como seus servidores, trabalhadores assalariados, mas, sobretudo, preparar jovens
adventistas ou não adventistas, investindo na formação do caráter para que eles façam a diferença onde quer que estiverem. Eu comecei quando o colégio ainda chamava IAE. Minha mãe sempre trabalhou aqui desde muito nova e quando eu comecei a entrar em idade de escola, sempre mexeu com música. Quando eu comecei a entrar na idade de uns 4, 5 anos, eu vim para cá fazer musicalização e daí estudei música e fui estudando música paralelo com a escola. Entrei na escola modelo na época, em 97 e entrei no pré e fui acompanhando, crescendo até o final do ensino médio, quando me formei em 2008. A minha história de vida está intimamente ligada à história da educação adventista e à história do UNASP. O meu bisavô, pastor Guilherme Binger, fez teologia aqui no final da década de 20. Ele foi ser pastor no Nordeste, onde nasceu meu avô, Arlindo Binger. E ele estudou aqui, meu avô veio aqui estudar também teologia no final dos anos 40, 1949, 1950. E foi ser pastor em vários lugares do país, teve 4 filhos. Um desses filhos é a Keila, que casou com o Natanael, que é meu pai. E meu pai fez teologia também aqui. Então, 3 gerações passadas passaram por essa instituição. E alguns anos atrás, eu fiquei sabendo que meu esposo foi chamado para trabalhar aqui. E eu fiquei muito feliz porque eu fiquei imaginando como é que, se meu bisavô soubesse disso, que quase 100 anos depois a bisneta dele estaria aqui trabalhando, seguindo a instituição que um dia ele estudou. A primeira vez que eu cheguei no NASP, eu passei pela portaria do colégio, é a mesma ainda, a entrada. Eu fiquei muito emocionada, tirei uma foto. E quando meu avô veio aqui, ao ano passado, ele veio visitar, a gente andou junto, eu, meu avô e meu pai. Lembrando algumas histórias da instituição, a gente olhou para o campo, para trás, porque antes aqui era muito verde, era fazenda, né? Hoje em dia tem tudo em volta, é casa, é zona residencial. E ele ficou olhando, lembrando das histórias passadas, a gente ficou conversando um pouco sobre isso. E é muito bom fazer parte dessa história, saber que o NASP tem seguido tradições, tem feito tradições e transformado vidas, construído vidas, coisas que têm levado gerações para frente. Sim, eu trabalho com a formação de adolescentes e crianças, na área de música, como professora de música, como professora de coral. E é bom perceber que em qualquer momento na instituição, na escola, a gente pode falar de Deus, a gente pode falar sobre formação do ser humano de forma integral. E eu percebo a diferença na vida deles. Por mais que meu contato com eles seja um horário por semana, a gente tem muita sintonia. A gente se vê em outros momentos, se vê em outros momentos de atividade também da escola, mas a gente percebe que esse clima que a instituição tem, que é da educação adventista, que eu acho que é uma coisa própria só da nossa instituição, é muito bom. Uma coisa que eu percebo, a gente vê na teoria de educação contemporânea, não se fala muito sobre formação integral do ser humano. Mas muitas vezes fica apenas na teoria isso. O que seria essa formação integral? As escolas por aí estão preocupadas apenas com a formação acadêmica. E a educação adventista também está preocupada com a formação acadêmica. Mas ela de verdade se preocupa com a formação integral, com um ser humano equilibrado na área espiritual, na área emocional. Então, quando a gente vê a educação mostrando que você precisa estar bem com a sua família, que você precisa estar bem com seus amigos, que você precisa crer em alguma coisa, fundamentar sua crença, a gente percebe que tudo fica mais fácil e a pessoa fica equilibrada. Ainda mais lidando com adolescentes, muitos adolescentes estão decidindo o que eles querem fazer da vida, eles estão formando as bases do seu caráter. E a gente percebe como os fundamentos que a gente vai passando sobre religião, sobre Deus, sobre vida, como fixa aquilo na vida deles e como eles vão decidindo coisas. É difícil até explicar exemplos, mas a gente vai vendo como vai transformando a vida deles e eles vão decidindo coisas que a gente fica feliz, porque a gente vê que eles estão no caminho certo. Então, a nossa realidade de oferta de cursos hoje é assim. Nós temos na educação básica, desde o berçário, com 6 meses, a criancinha pode ser matriculada aqui, até o ensino médio. Esse grupo da educação básica tem 2.500 alunos. Nós estamos operando este ano um ano recorde neste número de alunos da educação básica. Eu tenho 14 anos e faz uns 13 anos que eu estudo aqui no colégio. E eu tinha uns 6 meses, mais ou menos, quando eu comecei a estudar aqui.
Desde cedo, a minha rotina já se baseia aqui. Eu acordo de manhã, aí eu venho estudar, que eu estudo de manhã no colégio, aí acabo as aulas e eu vou almoçar. Às vezes eu almoço em casa, às vezes eu almoço aqui no colégio mesmo, no refeitório. E a maioria dos dias da semana, à tarde, eu tenho atividades no colégio, como aula de violino, aula de piano, um conjunto que eu toco. Tem também o coral, tem a teoria musical. Na parte dos cursos de ensino superior da graduação, nós temos uma oferta de 17 cursos. Eles estão distribuídos entre as licenciaturas, que formam os professores, como matemática, pedagogia, educação física e biologia. Eles estão ainda concentrados na área de saúde, com os cursos de enfermagem, que é o nosso curso mais antigo, oficialmente reconhecido no Brasil, fisioterapia, nutrição e psicologia. Também temos os cursos da área de gestão, como administração de empresas, ciências contábeis, ciência da computação e os cursos de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas e redes de computadores. Estamos abrindo este ano a oferta de 2 novos cursos na área de engenharia, engenharia de computação e engenharia ambiental e sanitária. Depois nós temos ainda os cursos de pós-graduação, na modalidade lato sensu e na modalidade stricto sensu. Na modalidade lato sensu são as especializações. Nós temos aí várias ofertas, mas conseguimos operar mais ou menos com 10 a 12 cursos ao mesmo tempo, atendendo aí perto de uns 500 a 600 alunos. Na modalidade do stricto sensu, nós temos o primeiro mestrado oficialmente reconhecido pelo MEC da Igreja Adventista. É o mestrado em promoção da saúde e qualidade de vida. Nós estamos no 3º ano de funcionamento e estamos com as nossas vagas completamente lotadas, que são 20 vagas, e o programa, já no seu 3º ano, é um sucesso, graças a Deus, é uma realidade bem positiva. Então, nós chegamos na soma de todos esses números, passamos de 6.000 alunos. A minha mãe estudou aqui também, ela fez a faculdade de enfermagem e aí depois eu nasci e também estudei aqui. Aí a minha mãe fez pós-graduação aqui no colégio e agora o meu irmão, que ainda é pequenininho, tem 2 anos, também estuda aqui no Centro de Convivência Infantil. Nós conservamos aqui um internato muito fiel aos princípios e valores da proposta adventista de internato, com todos os cuidados, com todos os rigores, claro que adaptada à nossa realidade, e o que não significa abrir mão de princípios e valores. Uma das adaptações é que nós não podemos atender no internato, optamos por não atender meninos e meninas da educação básica até o ensino médio. O nosso internato é exclusivo para o ensino superior. E nesse aspecto ele também é o único internato no Brasil que só oferece vagas para alunos do ensino superior. Bem pequena, eu lembro de poucas coisas. Mas eu também me lembro, por exemplo, que às vezes minha mãe demorava para vir me buscar porque ela ficava presa no trânsito. E eu tinha que ir lá pro residencial feminino com algumas meninas, ficar esperando a minha mãe. E eu gostava muito de ficar lá, de tomar banho lá e depois a minha mãe vinha me buscar. O colégio mudou bastante, desde estrutura física, a lugar de árvore, a tudo. A gente que cresce dentro do colégio a gente cresceu aqui brincando, né? Minha mãe sempre trabalhava aqui, juntava todos os filhos de funcionário à tarde aqui e começavam a brincar aqui à tarde. À medida com que nós nos aproximamos do ano 100 de existência da escola, nós criamos uma comissão para cuidar de todos os eventos que deveriam marcar o ano do centenário. E essa comissão trabalhou em vários aspectos. O primeiro deles foi selecionar uma logomarca para esse centenário. E eu fiquei muito feliz, muito satisfeito com o resultado final, porque nós queríamos um slogan que fugisse do gerúndio. E conseguimos, acho que, encontrar uma solução maravilhosa, que é o NASP 100 anos muito além do ensino, que exatamente traduz a essência da nossa existência. Nós queremos fazer um bom ensino, mas queremos ir além. Essa comissão, tomada pela alegria e pelo impulso da vibração,
estabeleceu que nós deveríamos ter 100 eventos comemorativos. Nosso objetivo ao montar um calendário com 100 eventos é abranger diversas áreas de trabalho da escola. Nós contemplamos a área acadêmica, a área social, a área cultural, a área patrimonial e a área espiritual. A gente vai participar dos eventos do NASP, do Centenário. Vão ser vários eventos, são 100 eventos no decorrer do ano. E todos os corais, os setores da escola vão participar de alguma forma. Na parte acadêmica, nós tivemos um congresso de educação física, agora em janeiro. Nós teremos um encontro de criacionismo, que acontece com toda a Sociedade de Criacionismo do Brasil, e diversos outros congressos e simpósios e palestras. Na parte social, tudo que envolve os alunos internos e alunos externos, com atividades de recebê-los no campus, a atividade propriamente do dia do aniversário, que é 6 de maio, com grandes comemorações. Na parte cultural, nós vamos ter a gravação de um DVD especial comemorativo em frente ao nosso prédio mais histórico, ao ar livre, com a participação de muitas pessoas e de todos os grupos musicais da escola. Nós teremos também a publicação de um livro histórico contendo essa história toda e seus respectivos lançamentos. Na parte patrimonial, nós temos alguns de nossos prédios sendo reformados e sendo inaugurados, devolvidos para a escola numa roupagem nova, que deve falar bem do centenário e receber a todos de uma maneira melhor. Uma história se escreve com pensamentos e se concretiza com as mãos. Assim como o oleiro, com o barro prestes a ser moldado, é um sonho quando o enchemos de significados. Nós temos a construção da Praça do Centenário, que é a grande surpresa dessas comemorações. Essa praça vai abrigar uma escultura que está sendo construída e feita a cada dia, que fala da nossa vocação, uma escultura que retrata Jesus como mestre dos mestres. Naquela cena, onde Jesus recebe as crianças dizendo: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E cada novo formato que damos a este barro significa mais do que um produto valioso sendo produzido. Pois antes de tudo isso, aponta para as mãos de quem o criou. Uma obra de arte só se torna importante porque um dia, alguém, movido por amor, decidiu dar a um simples barro forma e vida. Uma verdadeira obra de arte é sempre assinada pelo seu criador. Essa obra encerra e representa tudo o que a nossa missão nessa escola acontece dentro dos 100 anos. Uma obra que é voltada para o serviço, que é voltada para a educação, que é voltada para o valor da família ligado à educação. Uma obra que aponta para o Criador e nos remete ao nosso objetivo principal, um dia de restauração. A escola, ao mesmo tempo que te protege, te prepara para muita coisa. Quando você nasce estudando aqui, você convive com as pessoas daqui, você interage com o universo aqui dentro. Isso aqui, quando você é pequeno, principalmente, isso aqui vira o seu universo. Você não precisa de nada fora daqui. Aqui você tem amigo, aqui você tem espaço para correr, aqui você tem brincadeira, aqui você tem escola, aqui você tem educação, você tem igreja, tudo. Está tudo aqui num lugar só. O que é que nós visualizamos para essa instituição para os próximos anos? O nosso grande propósito é cumprir a missão da educação adventista. E a missão da educação adventista prevê que tenhamos que oferecer sempre um conteúdo acadêmico de excelência, com qualidade, mas com o foco no desenvolvimento do caráter e levando os nossos estudantes a um relacionamento cada vez mais próximo com Jesus Cristo. Fui criada em colégios de internato. Eu estudei em várias instituições, estudei no IACS, estudei no IAN, estudei no NASP. Então, para mim, a vida dentro de uma instituição adventista é meu estilo de vida. Estar dedicado à educação não é apenas vida aula, não. Você se compromete com aquilo, você se compromete com o ensino, se compromete com a construção de seres humanos, como se aquilo fosse a sua própria vida, é uma coisa natural. Então, eu acho que é o estilo de vida mesmo da educação. O nosso propósito é ampliar a nossa oferta
de formação acadêmica. Então hoje nós temos 17 cursos e queremos ampliar a oferta desses cursos para poder atrair mais alunos, não só do nosso entorno, mas alunos que venham para morar aqui conosco, a fim de que mais pessoas em mais áreas de atuação possam, com a nossa formação, fazer diferença, pelo seu exemplo, pela sua conduta e influenciar outras pessoas a conhecerem a Jesus. Esse é o nosso grande sonho, é o que a gente mais deseja, é ampliar a nossa oferta de serviços para atrair mais pessoas e estes, ao saírem, ao voltarem para os seus ambientes, possam influenciar outras pessoas e assim essa roda continua viva e operante. Uma das melhores coisas de estudar no colégio adventista é também um lado da espiritualidade. Quando você sabe que você está no meio de pessoas que querem o melhor para você, para a espiritualidade. Eu aprendi coisas aqui que eu vou levar para toda a eternidade, coisas preciosas, que eu acho que muita gente gostaria de também estar no meu lugar, de poder estudar numa escola como essa.